Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre gatilhos no MySQL. Eu sou a Júlia Maria e junto comigo está a Suzana e a Mariana Lampiri. Bom, hoje vamos explorar um recurso poderoso, porém pouco discutido, as strings, conhecidas como gatilhos em português. Mas não se preocupe, você não precisa ser um expert em SQL para entender o que elas fazem. Prometo explicar tudo de maneira simples e envolvente. Um comando insert da SQL poderia inserir várias tuplas na relação, e a cláusula for each row no código da string percorreria explicitamente cada linha inserida. A cláusula referencing new row as cria uma variável linha nova, chamada variável de transição, que armazena o valor de uma linha inserida após a inserção. Mas atenção! Strings não conseguem fazer operações externas. Por exemplo, enviar pedidos reais para fornecedores. Para lidar com isso, o sistema registra o pedido em uma tabela interna, e um processo externo, rodando um segundo plano. Faz a ponte com o mundo real. Em alguns casos, o próprio banco de dados pode até disparar e-mails automaticamente. Agora, vamos examinar como as strings são implementadas em SQL. A síntese que apresentamos aqui é definida pelo padrão SQL, mas muitos bancos de dados usam variações. Os conceitos, no entanto, se aplicam de maneira geral. Vamos imaginar o seguinte cenário. Um aluno se matricula em um curso. Com uma string, é possível atualizar automaticamente o total de créditos que esse aluno está cursando. Tudo isso sem intervenção humana. Prático, né? O comando when especifica uma condição. O sistema executa o restante do corpo da string somente para tuplas que satisfazem a condição. A cláusula bench-atomic range pode servir para coletar vários comandos SQL em um comando composto único. O que são strings? As strings são gatilhos automáticos dentro do banco de dados. Diferente das restrições SQL tradicionais, que apenas validam os dados, as strings podem executar ações quando certas condições são atendidas, como um alerta automático ou uma atualização interna do banco. Ou, pense em um depósito que quer manter um estoque no mínimo de cada item. Sempre que o estoque cai abaixo do mínimo, a string pode gerar um pedido de reposição automaticamente, ainda que esse pedido fique apenas dentro do sistema. Em nosso exemplo, porém, existe apenas um comando, que reverte a transação que causou a execução da string. Assim, qualquer transação que viole a restrição de integridade referencial é revertida, garantindo que os dados no banco de dados satisfaçam a restrição. Da mesma forma, strings adicionais devem ser criadas para lidar com atualizações em ambas as tabelas, seção e período. Além de tratar inserções, também precisamos nos preocupar com atualizações, exclusões e alterações na tabela referenciada. Isso é essencial para manter a integridade referencial. Como podemos ver no código, implementamos uma string que impede a exclusão de um registro na tabela período, quando o seu ID período ainda é referenciado em seção. Isso evita inconsistências e dados órfãos. Olá pessoal, tudo bem? Eu darei continuidade falando sobre o before e o after. As strings são comandos que o banco de dados executa automaticamente quando algo acontece numa tabela, como um insert, um update ou um delete. Mas existem dois momentos principais para acionar elas: antes da ação, que é o before, e depois da ação, que é o after. Então, vou começar explicando o after. Pensa assim: a ação já aconteceu e o banco vai executar um comando extra. No exemplo, temos a string créditos ganhos. Quando a nota de um aluno é atualizada e deixa de ser F ou vazia, para se tornar uma nota válida, o sistema automaticamente adiciona créditos na tabela de alunos. Ou seja, o after foi usado porque precisamos confirmar primeiro que a nota mudou para só depois atualizar os créditos. Agora explicando o before. Ele roda antes de o banco salvar a alteração. No nosso exemplo, temos a string def nulo.
Se alguém tentar atualizar a nota colocando apenas um espaço em branco, o banco troca automaticamente por null antes de gravar. Aqui, o before foi perfeito para corrigir o dado da entrada, garantindo que tudo fique no padrão certo. Viu como que é simples? Resumindo, o before corrige ou valida antes de salvar e o after atualiza ou registra algo depois que a ação já aconteceu. Oi, eu sou a Mariana e irei falar sobre uns dos tópicos desse podcast, que são as ações Insert, Update e Delete. Como citado anteriormente, os gatilhos são disparados pelo sistema de gerenciamento do banco de dados em resposta a um evento específico, o qual pode ser uma operação DML, DDL ou standoff. O Insert, Update e Delete são operações utilizadas como eventos para acionar e desencadear gatilhos dentro de um banco de dados, sendo que cada uma delas apresenta uma função diferente e pode trazer resultados diferentes dentro de uma tabela, sendo que a função do insert é inserir uma nova linha na tabela. A do update é atualizar dados de uma linha já existente, e já do delete é remover uma linha da tabela. Alguns exemplos que podem ser citados que utilizam insert, update e delete como eventos desencadeadores de gatilhos são inserir um novo projeto em uma tabela, excluir um produto que saiu do estoque e atualização de períodos. Agora irei citar 3 situações, o qual utilizaram como evento as operações Insert, Update e Delete. O primeiro exemplo que eu irei apresentar é sobre Insert, o qual a gente vai definir a data dos projetos de uma empresa. Aqui a gente utiliza como principal Create Trigger, depois coloca o nome, né, desse trigger, utiliza um after, né, que é o momento, ou seja, quando esse gatilho vai ser disparado, um insert, o qual a gente vai ver que ele vai inserir, né, algum valor, alguma coisa nova, e no projeto que seria a tabela. O projeto seria a tabela e o for to run já seria que demonstra como vai ser definida a ação, ou seja, como essa ação ela pode acontecer. O segundo exemplo que eu darei vai ser um trigger, uma estrutura trigger, utilizando o update. Nessa estrutura, nós vemos que depois do create trigger tem o nome desse gatilho, o after, né, que é o momento que esse gatilho que vai ser disparado, que ele pode ser disparado antes ou depois do evento. O update, que é o evento, né, que é a atualização dos valores. On film seria na tabela filmes e for to run, também utilizado em cima, também vai definir como essa ação pode acontecer, que ela vai acontecer a cada linha que foi selecionada. E por último, com o nosso último exemplo, nós utilizaremos o deleter para ser um evento desencadeador de gatilhos, sendo que nesse a gente vai usar o create trigger, que vai já dar uma criada nesses triggers. Manter logo exclusão, ele já vai ser o nome desse trigger, né, desse gatilho. O before vai ser o momento que vai acontecer antes, né, vai acontecer antes. O delete já vai ser o evento disparador. E on filmes ele vai ser a tabela que vai ocorrer essa mudança. E for to roll, que como todos tiveram nesses exemplos, vai acontecer que essa ação vai acontecer a cada linha que foi registrada. Assim concluímos o nosso podcast que falava sobre os gatilhos. A gente mencionou durante todo ele, falamos sobre o que é o trigger, a necessidade deles, como são usados no SQL, quando não devem ser usados, e temos menção em 2 tópicos muito importantes nesses gatilhos, nesses triggers, e que são bastante utilizados em suas estruturas, que são o before e o after, e as ações insert, update, delete. Além disso, durante todo nosso podcast, também descobrimos que os triggers são ferramentas poderosas para garantir a integridade, manter a auditoria e automatizar ações no banco de dados.